Tudo bem, Patrícia? Vamos lá. Então, pessoal, eu mandei esse caso clínico aí de um assunto que a gente já conversou, né? Semana passada a gente, semana passada a gente falou de um caso clínico de artroplastia de quadril e agora a gente está falando sobre um caso clínico de entorse de tornozelo, né? Um assunto aí que a gente já bateu em cima. Eu vi que algumas pessoas ainda estão com dificuldade sobre o entendimento de alguns processos aí, principalmente da avaliação, né? Em relação ao diagnóstico funcional, eu vi que muita gente copiou e colou o que eu escrevi aqui, acho que não é um caminho legal. Entender o que é diagnóstico funcional é importante para a gente, né? Teve gente que colocou até entorse de tornozelo. Não entorse de tornozelo nunca vai ser um diagnóstico funcional, né? Na verdade, é um mecanismo de lesão, na verdade, entorse de tornozelo, um mecanismo torsional, né, da articulação do tornozelo. Então, nem diagnóstico clínico é. Então, vamos lá. Vamos tentar tirar essas dúvidas, esclarecer aí. A gente vai tentar montar, mas de qualquer forma já tem algo pronto que eu coloquei, um esboço de um tratamento, mas eu queria que vocês raciocinassem, passassem o raciocínio clínico de vocês, né? Como é que vocês elaboraram isso aí, e a gente vai montando aqui. Tudo bem? Então, jogador de voleibol, né? Então, no caso clínico sobre entorse de tornozelo. Jogador de voleibol amador, 28 anos, compareceu ao consultório relatando há 4 dias, durante uma partida de voleibol, aterrissou em cima do pé do adversário, sofrendo entorse por inversão, segundo informações colhidas. SIC significa segundo informações colhidas. Após o ocorrido, o paciente fez uso de gelo local por 20 minutos e manteve a perna elevada, né? Então já iniciou um protocolo aí protocolo Price, né? Procurou atendimento médico, que encaminhou para o atendimento de fisioterapia, tá? Então, na fisioterapia, apresentando marcha claudicante, sem auxílio de recurso ortótico, né? Nem de muleta, nem de andador, nem de cadeira de roda, e incapacidade de dar mais de 6 passos seguidos, referindo dor à palpação em região posterolateral do malleolo externo. Então, o paciente ele não tinha capacidade de dar 6 passos seguidos, além de uma dor à palpação no malleolo externo. Refere dor em compartimento lateral, como está em cima, tanto a palpação, mas durante a caminhada também. Porém, parado na posição ortostática, o quadro ameniza, ou seja, o paciente sente dor ao movimento, ao deambular, e uma dor que ele diz ser, numa escala numérica de dor de 0 a 10, ele diz ser nota 7. E quando está parado, essa dor diminui para 4. Fazendo uso de anti-inflamatório por 7 dias, né? Então foi prescrito anti-inflamatório por 7 dias. Trabalha na maior parte do tempo sentado, porém utiliza o transporte público para se deslocar, passando parte do tempo de pé. Está afastado do trabalho por 7 dias, né? Então recebeu um atestado aí de 7 dias. Mora num apartamento onde o edifício possui elevador, então não precisa subir escada. Sem histórico de entorse de tornozelo prévia, como a gente sabe, a gente conversou, pacientes que têm histórico de entorse de tornozelo, esses pacientes estão mais suscetíveis, né, em até 2 vezes mais suscetíveis a uma nova entorse, né? Então, a gente conversou sobre o prognóstico desse paciente, né? Vocês estão vendo os slides aí, não? Não, tá cinza. Então, a gente viu que há uma recidiva de até 2 vezes mais alto no primeiro ano, né? Então, esse paciente que já sofreu uma entorse de tornozelo, ele pode ter uma nova entorse, isso aumenta em até 2 vezes no primeiro ano, né? Após a primeira entorse. Então, o fato do paciente não ter tido uma entorse de tornozelo, isso já muda o nosso raciocínio clínico, uma vez que
A gente viu lá, quando a gente estava conversando, quando a gente passou todo o tratamento, existem duas condições, né? Existe a entorse lateral do tornozelo aguda e existe a instabilidade crônica do tornozelo, que é esse paciente que já tem um histórico de entorse de tornozelo na sua vida, né? Então, ele é um paciente que se enquadra num quadro agudo, não num quadro crônico, né? De recidiva, de lesão, pensando que esse paciente que já teve uma entorse, sugere-se que há uma alteração, né, uma disfunção na resposta sensório-motora, né? Que a gente conversou lá atrás, lá dos dois tipos, né? Da, da instabilidade crônica do tornozelo, seja ela mecânica ou seja ela subjetiva, né, sensorial. Ao exame físico, então o paciente não apresenta sobrepeso e realiza atividade física 4 vezes a semana, né? Faz musculação e joga vôlei, como falei, o vôlei é jogador amador de voleibol, então joga vôlei 1 vez na semana e malha por 4 vezes. É um paciente ativo. Então apresentou edema importante, né? 1 centímetro na medida em 8, né? A perimetria lá em 8, relatando dor nota 7 durante a marcha e 4 em ortostática. No teste de Lange, que é aquele teste para a gente mensurar a amplitude de movimento em cadeia cinética fechada, ele apresentou 26 graus, né? E qual seria o índice de normalidade aí para esse paciente? Isso é uma pergunta. 38 graus. Excelente. Excelente. Conseguem ver aí? Tá aparecendo? Tá, né? Sim, professor. Então, tem toda a cola aqui, né? Na apresentação tem toda a cola para vocês responderem esse caso clínico. Então, teste de Lange, aquele testezinho cadeia cinética fechada, no qual o paciente ele vai ficar de frente para a maca ou de frente para a parede, né? A gente coloca ou fita métrica ou então o inclinômetro no terço a 15 centímetros da tuberosidade anterior da tíbia, a gente vai mensurar ali quantos graus que o paciente tem durante a dorsiflexão em cadeia cinética fechada. A gente solicita que ele leve o joelho em direção à parede, em direção à maca, coloca lá o inclinômetro na face da tíbia, né? 15 centímetros abaixo da tuberosidade anterior da tíbia, e vai mensurar. Ou então por fita métrica, né? Eu utilizo mais o inclinômetro, que eu acho que é mais prático. Que colocar uma fita métrica no chão, prender, botando o paciente para trás e ver quantos centímetros que o paciente fica longe da parede, né? Então, a normalidade seria abaixo de 9 centímetros, né? Então, teste de Lange 26 graus, teste de força muscular grau 3 para dorsiflexão e eversão e relatador ao movimento resistido, né? Marcha claudicante, nível de atividade física é um atleta amador, né? Nível 6 na escala de Tegner aí, e teste de gaveta e teste de inclinação subtalar positivo. Regra de Ottawa ou Ottawa negativo. O que seria a regra de Ottawa? Quem se habilita? Regra de Ottawa. Regra de Ottawa é para a gente um diagnóstico diferencial, né? Para a gente descartar o quê? Uma possível fratura. Isso, para a gente descartar a fratura, ou seja, para solicitar ou não, indicar ou não a necessidade de realizar um exame de imagem, no caso um raio-x, né, para poder ver fratura.
Então, a regra de Ottawa, ela tem uma acessibilidade alta, né? Então, tem a capacidade de refutar a fratura e consiste em na verdade, 3 pontos, né? A palpação, a incapacidade de executar palpação óssea, né? E capacidade de dar 4 passos subsequentes, né? Então, o teste vai ser positivo, né? Essa regra de Ottawa vai ser positivo quando o paciente relata dor nos maléolos, né? Se o paciente tem dor nos maléolos e também não consegue dar 4 passos seguidos, esse teste é positivo e é indicativo do paciente fazer um raio-x, né? Sugere-se que ele possa ter uma fratura. Ou então, palpar o osso navicular e a base do quinto metatarso. Isso para descartar fratura da base do quinto metatarso. Então, numa entorse de tornozelo por inversão, é possível que o paciente evolua com uma fratura de quinto metatarso, ou então de base maleolar também. Tá? Então, para que a gente descarte uma possível fratura, existe a regra de Ottawa, que são as bandeiras vermelhas, né? Determinar um diagnóstico diferencial de fratura. Então, isso era uma resposta, inclusive, das perguntas que eu fiz lá para vocês. E eu vou ser sincero, quase ninguém respondeu isso. Quase ninguém. Tá? Então, regra de Ottawa é negativo. Então, sugere-se que esse paciente não tem fratura. Né? Nem fratura maleolar e nem fratura da base do quinto metatarso. Então, regra de Ottawa é muito importante quando vocês se depararem com um paciente pós-entorse aguda de tornozelo. Entendido? Então, vamos lá. Algumas perguntinhas aí. Em relação à gravidade da lesão, qual supostamente é o grau dessa lesão? Então, o que pode determinar, o que sugere a gravidade dessa lesão? Se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3? A positividade dos testes, não é isso? Isso a grande maioria acertou. E em relação ao edema, né? E a perda de amplitude de movimento também, mas a gente só fez o teste de Lange aqui. Então, o que determinaria seria basicamente os testes de inclinação e o teste de gaveta anterior. Isso sugestivo, né? Para a gente determinar, a gente vai ver ali, fazer o exame de ressonância. Mas sugere-se que ambos os testes são positivos, associado a um edema importante, né, de 1 centímetro aí, moderado, vamos dizer. Sugere-se que é uma lesão grau 2, uma lesão moderada. Né? Então, quais sinais durante a avaliação fisioterapêutica me indicariam a necessidade de solicitação de exame de imagem? Quais sinais seriam? Que a gente acabou de falar. Se o paciente tem dor à palpação na região posterolateral, né, do maléolo posterolateral, se ele tem dor à palpação na região posteromedial do maléolo interno, e se ele tem incapacidade de dar 4 passos subsequentes, 4 passos seguidos, ou se ele tem dor à palpação do osso navicular ou dor à palpação da base do quinto metatarso, associado à incapacidade de dar 4 passos seguidos. O paciente ele não conseguia dar 6 passos, mais de 6 passos seguidos. Ele tinha dor à palpação na região posterolateral do maléolo externo, né? Mas ele conseguia dar os 4 passos ali, beleza? Então, para a regra de Ottawa, né, descarta-se a necessidade de fazer um raio-x. Então, a resposta da segunda aqui é a regra de Ottawa. Aqui, grau 2.
E aqui seria regra de Ottawa, né? Vamos lá. Elabore um programa de tratamento, diagnóstico funcional, objetivo e tratamento para esse paciente. Então, diagnóstico funcional. Qual seria o diagnóstico funcional desse paciente? Muita gente copiando e colando. Pegaram isso aqui. Da onde? Que refere dor no compartimento. Aí botaram, pegaram lá, copiaram e colaram. Um monte de gente fez isso. Muita gente fez isso. Qual seria o diagnóstico funcional desse paciente? Marcha claudicante, incapacidade de dar mais de 6 passos seguidos. Então, a incapacidade de dar mais de 6 passos seguidos, ela até não seria um diagnóstico funcional. A gente pode botar a marcha claudicante, concordo. Tá? Quadro álgico aumentado. A gente pode colocar assim, ó, quer ver? Ó, marcha claudicante decorrente de quadro doloroso ou quadro álgico, tá? Decorrente de quadro doloroso intenso, né? Ele não falou que quando ele anda é uma nota 7 aí para dor, né? Então, uma dor relativamente intensa. Sim. O que mais que a gente vê aí? Associado a fraqueza muscular. Fraqueza muscular. E redução da ADM. Isso. Isso. Tá bom. Isso é o diagnóstico funcional. Não é entorse de tornozelo. A entorse de tornozelo gerou uma consequência. Então, que consequência é essa? Né? Funcionalmente, como é que o paciente está repercutindo? O paciente está andando? Ele pode não andar. Então, o paciente está, enfim, não deambula, por exemplo. Ele está com perda de força, está com perda de amplitude de movimento, né? Se a dor é só o movimento, se a dor é o repouso, tudo isso são... A gente vai pensar sempre em função. É dor, função e qualidade de vida. São 3 desfechos aí que conversam muito, né, intimamente e que vão estar relacionados ao diagnóstico cinético funcional. Beleza. Objetivos. Vamos dividir isso aqui em fase? Fase 1. Objetivo. Então, na primeira fase, o que a gente faria com esse paciente? Oi? Eu dividi em fases só no tratamento. Eu botei objetivo geral e dividi em fases só o tratamento. Não, tudo bem, Isabela. Não tem problema, não. Mas fica mais organizado dessa forma. Mas eu vi lá, você colocou todos os objetivos até retorno à atividade. Não tem problema. E daí você dividir no tratamento. Até é interessante, assim, o foco principal é dividir o tratamento em fases, né? Pelas atividades que a gente vai propor em cada momento ali com o paciente. Né? Mas aí numa primeira fase, uma fase aguda, recente, o que a gente vai preconizar com esse paciente? Chegou lá, tem 5 dias no nosso consultório, lá com marcha claudicante, com uma dor 7, com perda de amplitude de movimento, com fraqueza muscular importante. O que a gente vai preconizar inicialmente
com esse paciente? Analgesia, redução do edema. Analgesia. Redução do edema. O que mais? Fala aí, Bruno. Só tá o Bruno, deixa eu abrir aqui. Só tá o Bruno e a Isabela aí? Descarregar o peso. O Oi? Bruno tava falando. Só tá Bruno e Isabela aí, né? Não ouvi. Beleza. Analgesia, redução de edema. O que mais? Descarregar o peso parcialmente. Descarga de peso. Parcial e precoce. Tá? Vamos lá. Isso é um ponto importante. O paciente chegou lá com edema no tornozelo, o médico prescreveu uma bota, enfim, e pediu para que ele não colocasse o pé no chão, por exemplo. Os estudos mostram que quanto mais precoce esse paciente puder suportar a descarga de peso, melhor vai ser o desenrolar do tratamento. Uma vez que a descarga de peso ela vai auxiliar no retorno venoso, vai melhorar a atividade proprioceptiva, né, a resposta sensório-motora, e auxilia também na diminuição do edema, né? Então, a gente vai ter atividade muscular, né? Mesmo que seja parcial. Quando eu falo descarga de peso, não é ficar pulando numa perna só, né? Mas mesmo que ele esteja com brace, que é extremamente indicado nessa fase, como, como proteção, né? Uma das letras ali do método protocolo Price, né? Mesmo com o uso do brace, que vai ser indicado nessa fase inicial, esse paciente ele tem que fazer descarga de peso precoce o quanto possível for. Então, se o paciente ele não consegue fazer uma descarga de peso total, se a gente não consegue colocar o paciente lá na barra paralela e pedir para que ele descarregue o peso no membro que está à frente, né? Dar um meio passo e descarregar o peso à frente, ou então transferir o peso lateralmente, se ele não consegue naquele momento, a gente vai tentar num outro momento. Mas o quão precoce for isso, melhor, tá? Então, isso é um ponto importante que vocês entendam, para que a gente não se assuste também. Ah, não, o paciente não pode botar nem o pé no chão, a não ser que tenha fratura, esteja imobilizado. Enfim, o paciente fez o exame de raio-x lá, viu que está fraturado, não vai fazer cirurgia, vai ser um tratamento conservador, aí sim. Agora, fora isso, descarga de peso parcial e precoce, né? Isso a gente vai evoluindo à medida que o paciente vai nos relatando mais conforto, mais segurança para descarregar o peso, tá? Mas é importante que a gente estimule e encoraje o paciente nessa fase. Beleza? Imobilização articular, a gente pode fazer? Ou melhora da amplitude de movimento, melhor dizendo. A gente pode preconizar também? Nessa primeira fase, a gente pode preconizar melhora da amplitude de movimento? O que vocês acham? Sim. Sim. Com parcimônia. Tá? Com parcimônia. A gente vai... se o paciente ele já consegue descarregar o peso, a gente pode iniciar alguma mobilização aí associada a movimento, tá? Inicialmente. Tá? Então, numa fase inicial precoce, aquelas técnicas lá, eu mandei os vídeos para vocês, né?
do Mulligan lá com a faixa, né? Técnica de mobilização ativa assistida em dorsiflexão, né? Exatamente aquele movimento do teste de Lange, né? Só que não tem aqueles parâmetros todos de, né? O paciente pode botar a perna em cima do step, em cima da cadeira, e a gente vai posicionar o talos, né, em posterioridade e vai pedir para que o paciente transfira o peso para frente, né? Faça uma flexão do joelho e uma dorsiflexão, a gente estabilizando lá o talos, né? Isso é uma técnica de MWM do Mulligan. Então, beleza. Condutas. O que a gente pode fazer nessa primeira fase aí? Para analgesia, o que vocês fariam? Crioterapia não ajuda, não? Crioterapia. O que mais? O chat lá na rua. Oi? Uma coisa lá no chat, é que eu tô na rua. O que mais, pessoal? Pessoal, elevação. A gente pode botar aqui o protocolo Price. Né? Proteção. Pressão. Repouso. Relativo. Tá? Entendem repouso relativo? O paciente não vai ficar parado, ele vai descarregar peso, vai deambular, né? Então, é repouso relativo, gelo, compressão e elevação. Certo? O que mais que a gente pode fazer aí com esse paciente? Descarga de peso parcial e precoce. Como é que a gente pode fazer isso aí? Uso de muleta ou auxílio do terapeuta. Com auxílio de muleta. Tá. Tá. E como é que a gente pode fazer isso? Andando para frente e para trás, de um lado para o outro. Oi? Para frente e para trás, de um lado para o outro, só caminhando, pulando. Como é que a gente faz? Faz no solo, faz na cama elástica. Só caminhar nesse primeiro momento. Caminhada. Com o uso da muleta. A princípio eu faria no solo, depois ia aumentando o grau dele, não? Dificuldade? No solo. Depois a gente evolui para o meio estável. Beleza. Mobilização articular, faria? Mobilização ativa livre. Mobilização articular ativa livre. Perfeito. O que mais? Passiva, faria? Primeiro momento eu faria passiva e depois ativa livre. Só fazer aqui com Mobilização articular passiva. inversão com faixa elástica, não? Para poder... Nessa primeira fase? É. Você pode fazer numa fase seguinte. Aí você inicia esses exercícios com resistência.
né? Até porque o paciente ele relatou dor ao movimento resistido, né? Nessa primeira fase, aí, a primeira semana do paciente. Só a inversão 100, depois colocaria mais dificuldade? Primeiro a gente evolui a mobilidade do paciente, melhora o quadro doloroso e depois a gente bota resistência nos movimentos. Tá? Essa é uma ideia, um raciocínio de uma cronologia mais interessante. Né? Não adianta a gente colocar o paciente para fazer exercício com resistência se ele sente dor, como ele relatou lá em cima, que tem dor ao movimento resistido. Então, no primeiro momento, a gente evolui a mobilidade e ganha depois com exercícios resistidos. Tá? Mobilização passiva. A gente poderia fazer aí grau 1 e 2 para melhora da dor, por exemplo. Né? E ativa assistida. Beleza. Fase 2. Quais os objetivos aí nessa segunda fase? Interação miofascial. Então, pessoal, aqui o que mais a gente poderia fazer nessa primeira fase? Será que a gente trabalhar a musculatura adjacente também, de quadril, de joelho, será que não seria interessante também? Você acha que a gente poderia iniciar pensando que o exercício também ajuda a modular a dor? Né? É um cara ativo, então a gente precisa dar atividade para esse cara. Então, a gente trabalhar a musculatura adjacente, as articulações adjacentes, também seria um ponto interessante. Tá? Mesmo no início do tratamento, mesmo no primeiro dia ali, a gente pode preconizar o trabalho dessas articulações adjacentes aí. Tá? Na segunda fase, o que a gente poderia fazer aí? Tiago. Pode falar. Tiago. Pode falar. Tá mudo. Exatamente com o exercício mesmo de fortalecimento. Ficou mudo. Eu peguei exercício de fortalecimento. Pode repetir aí, Bruno? Não, tu fala fazer a cinesioterapia nessa primeira fase ou já colocar um pouco de carga mesmo para esse paciente? Na segunda fase. No caso, uma cinesioterapia ali passiva mesmo. Aonde? Na segunda fase. Você está falando da onde, Bruno? Aqui? Na primeira fase. Na primeira fase. Quando você falou aí, no caso, alguns exercícios e tudo mais. No caso, já vai entrar ali com a cinesioterapia ou fazer mesmo um serviço para fortalecimento dessas musculaturas proximais? Então, o que eu falei das musculaturas adjacentes, de articulação de quadril e joelho? Sim. Então, a gente já entra com cinesioterapia resistida. Entendeu? Cinesioterapia resistida. Para a musculatura toda do quadril, faz um exercício com caneleira mesmo. Não foi comprometida. Né? E fortalecimento da musculatura proximal ela é importante para que a gente tenha uma boa função do membro inferior. Né? A articulação do quadril ela é fundamental. Né? Oi? Beleza, tchau. Entendeu? Então, não é a articulação que está acometida. Então, primariamente, para o tornozelo, a gente segura um pouco a resistência. Mas para as outras articulações, a gente pode dar alguma carga. Cinesioterapia ativa resistida mesmo. Tá? Tem muita gente que trabalha, eu gosto de trabalhar assim, mas tem muita gente que trabalha
exclusivamente com um membro só a articulação ali. Eu acho que fica muito isolado demais, né? Até porque depois a gente vai propor atividades mais complexas, né? É, exercício proprioceptivo, mudança de direção, agilidade, né? Então é importante que a gente já trabalhe o corpo de uma forma mais global, né? Ou não deixe, como é o cara ativo, não deixe que ele perca o que ele já tem, né? Que ele já possui. Então, objetivos aí nessa segunda fase. Fortalecimento e o aumento da amplitude. Fortalecimento muscular de quem? Membros da articulação. Fortalecimento muscular de quem? Dos quadríceps. Quadríceps? Pode ser. Como eu falei anteriormente, a gente já pode trabalhar, mas aqui a gente vai ter que enfatizar uma outra articulação, né? A articulação acometida. Mas também no... Concorda? Mas seria importante também Coloquei de toda a musculatura proximal. Trabalhar também o glúteo, eu acho que também seria muito importante também. Então, olha só, vamos lá. Vamos entender uma coisa. O paciente ele teve uma entorse do tornozelo. Quando eu falo de fortalecimento, de trabalhar também, fazer cinesioterapia ativa, resistida, de articulações que não foram acometidas, por exemplo, a articulação do joelho e do quadril, isso é com o objetivo de otimizar o tratamento, né? Então, a gente pensa que não há nenhum impedimento para que a gente inicie o fortalecimento resistido nessas articulações, né? Diferente da articulação do tornozelo, que foi acometida, que houve uma lesão ligamentar, né? Que tem uma fase de proliferação, de cicatrização daquele tecido, no qual a gente vai ter que respeitar um pouco inicialmente. Até porque também o paciente ele relata dor ao movimento resistido, como ele relatou lá anteriormente. Por uma segunda fase, né, uma fase uma fase subaguda, a gente já começa a introduzir exercícios para articulação do tornozelo, associados aos exercícios de fortalecimento que a gente já estava fazendo anteriormente, das articulações do quadril e de joelho. Tá? Beleza? Então, fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular. Thiago, Oi. uma pequena pergunta. Eu coloquei, no caso, a liberação miofascial e cinesioterapia em toda a musculatura vizinha, né? Proximal ali a porção quadríceps, panturrilha e no caso do quadril também. Isso daí pode ser levado também em consideração? Pode. Eu botei em nível não botei em nível global, né? Musculaturas vizinhas, proximais, de quadril até a parte ali de tornozelo, né? Se possível. Pronto. Liberação miofascial. Contraindicação nenhuma, muito pelo contrário. Qual o objetivo da liberação miofascial? O que você quer com a liberação miofascial? Amplitude de movimento. Ganho de amplitude de movimento. Você pode ter ganho de amplitude de movimento, concordo. Você pode ter melhora do edema, diminuição do edema e analgesia também, né? Distensionamento do tecido, né? Um conforto maior e maior mobilidade também. Você pode melhorar a mobilidade, inclusive, né? Diminuindo a tensão do tecido, de tecido mole, né? De face, de músculo, você vai auxiliar no ganho de amplitude articular. Perfeito, isso mesmo. Aqui é para a gente fazer junto. As ideias que vocês tiverem, eu vou colocar aqui. Entendeu? Então, quais movimentos que a gente poderia trabalhar com esse paciente aí? Então, fortalecimento muscular do tornozelo.
que mais? Manter cinésio ativa de articulação adjacente. Certo? O que mais que a gente pode preconizar aqui? Quer saber os movimentos? Melhora da ADM? Cara, não tô conseguindo acompanhar o raciocínio. Não? Aonde que você não está conseguindo acompanhar? Peraí, tu colocou aí melhora da amplitude de movimento, no caso, para os exercícios que foram feitos anteriormente. Ó, fase 1, objetivo. São esses objetivos que vocês traçaram. E aí eu vou fazer, Sim. vou tomar eu vou fazer essas condutas aqui, tá? Uma primeira fase, tá? Na primeira semana, vamos dizer assim, primeira semana, eu vou preconizar isso aqui: gelo, elevação, compressão, descarga de peso parcial, mobilização ativa grau 1 e grau 2, ativo assistido, se possível for, e liberação miofascial. Passei para uma nova fase, tá? Peraí, deixa eu abrir para vocês aqui. Ó. Então, na primeira fase, a gente vai preconizar principalmente proteção, elevação, com objetivo de diminuir a dor, de diminuir o edema, de estimular a descarga de peso parcial. Não foi isso que a gente preconizou no início? Que a gente objetivou no início? Não foi isso? Positivo. Então, é isso. Para uma segunda fase, aí lá a gente colocou lá que vai fazer gelo, que vai fazer liberação miofascial, que vai fazer mobilização grau 1 e grau 2, que vai tentar fazer uma mobilização ativa assistida. O Bruno falou que vai fazer mobilização ativa livre, né? Só mobilidade, tornozelo. Né? Tudo isso com o intuito de diminuir edema, de melhorar a dor e de auxiliar na descarga de peso parcial. Tá? E já auxiliando também de ganho de amplitude, enfim. Para uma segunda fase, a gente vai objetivar exercícios funcionais resistidos, né? Então, ênfase na fase excêntrica. Então, a gente vai preconizar ou vai objetivar o fortalecimento da musculatura do tornozelo, os fibulares, né? Os inversores, os eversores, os dorsiflexores, começar a estimular exercícios de alongamento para ganho de amplitude de movimento, progressão de descarga de peso, né? Então, tá conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, agora sim. Tudo bem? Segmenta, vai por parte. Isso não impede de eu manter o que eu fiz anteriormente, entendeu? Não impede. Inclusive, a gente vai ter que manter até o final o fortalecimento muscular, concorda? A gente vai progredindo a carga. E vai dificultando a atividade. Então, o objetivo aqui é fortalecimento da musculatura do tornozelo, manter a cinese ativa da musculatura adjacente, melhora da ADM e treino sensório motor. O que seria isso? Exercício de equilíbrio.
tá? Conduta. Que a gente poderia, que fortalecimento que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia fazer esse fortalecimento da musculatura do tornozelo? Com caneleira, com elástico, de pé, como é que a gente pode fazer? E qual musculatura, qual o movimento que a gente faria aí? Como é que a gente poderia fazer? Reversores. Elástico. Isso. Thiago, e na sua aula mesmo, tu citou a hidroterapia também, na Pode ser. progressão de descarga de peso. Pode ser. A hidroterapia a gente pode começar no primeiro dia. Tá? Primeiro dia. Não tem nenhuma contraindicação da hidroterapia. Inclusive, a hidroterapia, um dos grandes benefícios é exatamente esse. A precocidade que você pode, o pós-operatório, por exemplo, imediato, você já colocar dentro d'água. Às vezes você não pode ter descarga de peso total, mas você pode botar o paciente dentro d'água e, enfim, colocar com água na linha do mamilo ali, né? 75% a menos do peso corporal, né? Você ainda consegue calcular isso. E ele deambular, por exemplo, dentro da piscina. Né? Auxiliando também no retorno, né? A pressão hidrostática ela auxilia no retorno venoso. Então é uma possibilidade de hidroterapia também, logo lá no início. E vai evoluindo o tratamento. Só que não dá para a gente continuar só na hidro, porque o paciente não vai viver dentro d'água, né? A gente tem que trazer ele para a realidade. Inversão, eversão, dorse e plante. Tá? Isometria e isotônico. Tá? Com ênfase na fase excêntrica, inicialmente. Tá? Isometria, isotônico na fase excêntrica. Isso a gente vai progredindo, tá? Então, iniciar com isometria. Tá? Então, a gente começa com isometria com o intuito de não ter muito movimento, mas ter contração muscular. Tá? Mobilidade está reduzida, a gente coloca resistência, pode ser resistência manual, pode ser com elástico. Tá? Então, depois a gente evolui para isotônico, né, concêntrico, com a fase excêntrica, com a ênfase na fase excêntrica. O que mais que a gente pode fazer? Melhora da DM. Daí a gente já pode começar já com uma mobilização articular. Grau 3 e 4, né? Subtalar. Vocês lembram que quando a gente tem uma entorse de tornozelo, há uma desarmonia da articulação e o talos ele tende a se anteriorizar, né? É exatamente o motivo pelo qual o teste da gaveta ele dá positivo, né? Essa lesão do ligamento talofibular anterior. Então, o talos ele se desloca anteriormente. Então, a mobilização grau 2 e grau 3, né? Antero-posterior, com esse objetivo de mobilizar o talos posteriormente, posicionar o talos posteriormente. Tá? Então, mobilização grau 3 e grau 4 com objetivo de ganho de amplitude de movimento. Fala, Bruno. Pode ser com aquele teste, né, até do vídeo que você passou de Mulligan. Isso. Aquele centro de Mulligan. Isso. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. E nas aulas lá eu mostrei também um vídeo do profissional fazendo uma mobilização também
Antero-posterior, póstero-anterior, né? Então, para melhora da DM, mobilização articular e treino sensório-motor. O que a gente pode fazer aí? Exercícios de equilíbrio no solo, no colchonete, no bozu. Aonde que a gente pode fazer? Apoio unipodal, apoio bipodal. Como é que a gente pode começar com esse paciente? E evoluir para onde? Inicialmente, apoio bipodal, diferentes texturas, colchonete, não. Pode ser. Progredindo, né? No caso, depois para unipodal. Então, como é que a gente poderia progredir os implementos aí? Como é que vocês entenderiam do nível de menos dificuldade para um de mais dificuldade com o apoio bipodal? Só dei 3 exemplos aí. Além do Bruno, alguém mais fala, por favor. O Bruno já estou vendo que entendeu, ou pelo menos está tentando acompanhar. Quem Com mais, apoio pessoal? bipodal, eu usaria a prancha. Então, vamos pensar do menos difícil, do mais fácil para o mais difícil. O que a gente poderia utilizar aí do mais fácil para o mais difícil? 3 instrumentozinhos só. 3 ferramentas que a gente pode usar. Colchonete. 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 Peraí, Depois. O que mais que a gente pode usar aí? Que vocês conhecem? Assim, não aquele que bota o pé para recuperar equilíbrio? Já pode ir pro bozu? Pode ser o bozu. Professor, Oi. eu esqueci o nome daquele que é tipo um balancinho. Eu esqueci. o nome chama balancinho, com a correntinha, assim? Isso. Então, pode ser o balancinho. Só não tem o nome. Balancinho, beleza. E daí a gente pode dobrar o colchonete, a gente pode botar o paciente no bozu e jogar uma bola, a gente pode botar no colchonete e jogar uma bola, pedir para o paciente fechar os olhos, né? Tirar o feedback visual. E dessa forma a gente vai evoluindo, mesmo com apoio bipodal, a gente vai evoluindo o treino sensório-motor. A gente pode gerar desequilíbrio com apoio bipodal, né? E daí depois a gente passa evoluindo para Bruno, pode falar, tá? Não te proibi de falar, não. Pode falar, só quero que mais gente fale. Tá? E evoluir para unipodal. Tá ok? Tá? Eu tô tentando falar, não tô conseguindo. Tudo bem. Aquele que parece um disco, que tem um negócio embaixo para gerar desequilíbrio, que a gente já usou lá no consultório. É porque eu não sei o nome. Tábua de equilíbrio. Ou giro plano. É isso aí, giroplano o nome. Não poderia usar, não? Para também adquirir, criar um pouco de desequilíbrio. Já coloquei aqui, tábua de equilíbrio também. Eu falei também do balancinho, a colega também falou do balancinho. Isso. Aquele que é o... Exatamente. E numa terceira fase, uma fase final aí. Estamos fechando já, pessoal. O que vocês iriam objetivar aí com esse paciente numa fase final? Paciente, um atleta amador de voleibol. Que a gente poderia... a DM, a intenção é recuperar a DM total dele, né, professor? A liberdade dele voltar à vida ativa normal, não é isso? Também, mas não é só ADM, né? Exercícios funcionais. É porque eu não sei o nome dos, porque eu tô no meio da rua assistindo a aula, entendeu? Mas enfim. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Parte-se do princípio
que o paciente, chegando nessa fase, ele já tem uma amplitude de movimento dentro de uma normalidade, tá? Então, o que a gente poderia preconizar aí nessa fase final aí? Retorno às atividades físicas, Retorno simular. Funcionais progressivos. Treinos funcionais. Então, o objetivo aqui, o que seria o objetivo? Início do treino com mudança de direção, circuito. Então, isso aí seriam as condutas. Tudo isso. A propriocepção, professor. Concordo com tudo que vocês estão falando. Tudo isso é conduta. Então, aqui, a gente pode colocar que a gente quer otimizar. Agachamento não, professor? Otimizar a função. Restabelecer o padrão funcional. Força. Ô, Thiago, esses treinos proceptivos aí poderia ser em caixa de areia, treino com salto também. Isso. Nessa fase aí, o Evandro, nessa terceira fase, a gente vai trabalhar isso aí. Pode trabalhar caixa de areia, pode trabalhar pliometria, treino de agilidade, circuito com obstáculo, mudança de direção. Tudo isso a gente vai trabalhar nessa terceira fase, que é o retorno à atividade, né? Já é a fase final, né? A gente colocaria uma quarta fase em um atleta de alta performance aí. Mas a gente pode dividir essa terceira fase aí numa fase final, né? De otimizar função e força, restabelecer funcionalidade, que falaram aí, né? Beleza. Então vamos lá. Vocês falaram um monte de coisa aí. Conduta. Treino proprioceptivo, que falaram aí, né? No caso, ainda vai estar precisando ainda de fortalecer mais ainda os músculos também, né? Você vai liberar seu paciente com exercício para casa de fortalecimento. Lá, eu não falei com vocês lá que o paciente que já sofreu uma entorse, dentro de um ano, no primeiro ano da entorse dele, ele tem uma chance de recidiva de até 2 vezes. Como é que a gente minimiza isso? Com treino sensório-motor e fortalecimento muscular, aumentando a estabilidade articular, né? Então, o fortalecimento muscular ele vai estar inserido aí. No caso, Thiago, eu estava vendo também os treinos com TheraBand, né, para inversão, front, e no caso aí também, depois que ele já tiver liberado, ele vai continuar com esses treinos. Né? Exatamente. Orienta-se o paciente a realizar, principalmente treino sensório-motor, né? Principalmente treino de equilíbrio, mudança de direção, né? E, obviamente, se ele já teve uma entorse, o uso de brace. Esse cara jogava vôlei, ou joga vôlei, né? Então, o uso de um brace semi-rígido para que evite, tem muito salto, né? Para que evite uma nova entorse, né? Então, fortalecimento muscular, já que a gente citou lá em cima, da musculatura do tornozelo e áreas adjacentes. Né? Incrementando a carga. Treino proprioceptivo. O que vocês fariam aí? Bipodal ainda? Unipodal? Como é que vocês fariam? Thiago, no caso, se fosse um atleta? No caso é um atleta amador, né?
Não, eu botaria unipodal agora. Então, Aí, unipodal. Beleza. Vamos fazer igual da outra vez ali. Vai, por favor, 3 exemplos aí de exercício unipodal. Sem ser colchonete. Como é que a gente pode fazer? Estático, dinâmico? Não, nesse caso de atleta já seria final, acho que seria melhor o dinâmico. Então vamos lá, dá um exemplo de um exercício estático aí que a gente poderia fazer com ele aí. Pode ser igual ao que a gente fez anteriormente, com apoio bipodal? O estático dá para fazer no balancinho. Balancinho, isso, pode ser. Balancinho, bem legal, balancinho inclusive. Dinâmico. Aí a gente poderia fazer, aí falaram aí, circuito, né? Não foi isso que vocês falaram? O professor jogando para a parte mais a vera da questão. Será que o salto, ele fazer um salto com peso de 1 quilo, para criar mais dificuldade, não seria bom, não? Pode ser uma evolução. Pode sim. Lá na frente, pode sim. Botar ele para fazer pequenos saltos com peso de 1 quilo? Vamos pensar numa cronologia aqui, tá? Então, sim, porque tendo em vista que ele jogava vôlei, né? Ele faz salto. Ele faz salto, pensei nesse sentido. Ganhar a confiança dele para ele começar a fazer esses saltos com peso de 1 quilo. Primeiro sem o peso, depois com o peso. Isso. Então, circuito. Como é que a gente pode fazer esse circuito aí? Para fazer circuito de saltos. De salto, primeiro? Tá, beleza. A gente pode... Eu faria tipo pulando amarelinha, professor. Não tem amarelinha? Ele teria que usar Vamos lá, vamos organizar mais ou isso aqui. menos isso. Vamos organizar isso aqui. É muita ideia. A gente tem que organizar a ideia. Não adianta a gente jogar exercício, jogar. A gente tem que organizar o raciocínio. Então, a gente vai fazer o fortalecimento da musculatura, né? Incrementar a carga. Treino proprioceptivo vai priorizar treinos unipodais. Então, estático, a gente pode utilizar do balancinho, a gente pode utilizar do bozu, pode utilizar do giroplano, pode usar o disco de equilíbrio, né? Aquele azulzinho lá que a gente tem lá no setor, né? Aquele dynamic disc, né? Treinos dinâmicos. Circuito. Diga. De circuito de início, eu faria um circuito de saltos na superfície plana. Depois botaria uns obstáculos, tipo aquelas caixas que eu esqueci o nome que usam no CrossFit para saltar. Sim. Esqueci o nome dessas caixas. Em seguida eu colocaria para saltar nela. Olha só, vamos ver se vocês conseguem... Simulando a queda, tipo, soltando dela, então simulando a queda do vôlei. Ok, a gente pode fazer isso, vamos progredir. A gente vai progredir. Exercício pliométrico, de salto, né? Absorção de carga, a gente vai progredindo isso, mas é por aí. É por aí. Então, a gente pode começar com um treino proprioceptivo dinâmico, circuito em 8. Né? A gente não pode fazer circuito em 8, por exemplo, né? Com mudança de direção. Deslocamento. Como é que a gente pode fazer o deslocamento? Para frente e para trás, de um lado para o outro. O que mais que a gente pode fazer? Treino de agilidade a gente poderia fazer com os pacientes? Corrida e frenagem, por exemplo.
uns cones para fazer um zigue-zague. É interessante. Seria interessante. Isso, zigue-zague. Eu não sei escrever zigue-zague, não. Zigue-zague. Isso. Etc. Treino pliométrico. Fala aí, Gustavo. Treino pliométrico agora aqui. Treino pliométrico. Pliometria é treino de salto, né? Sim. Então. Como a nossa colega tinha falado, eu tinha pensado a mesma coisa que ela tinha pensado. Tipo, circuito tipo amarelinha. Então, unipodal, é isso? Unipodal. Vocês acham que não vale a pena começar primeiro com salto bipodal para depois evoluir para unipodal? Sim, Então, Aquelas corridinhas que tem, né, lateralmente falando, para ganhar mais resistência e força, não se enquadra com faixa elástica? fazer o quê? É aquelas. Não tem quando a pessoa vai fazer aquelas corridinhas que tu no meio da rua. Fazer aquelas corridinhas, só que bota aquela faixa elástica, só que para abrir e fechar, para ganhar mais velocidade e resistência. É porque eu não sei o nome do exercício. Não. A gente tem que saber. A primeira coisa, quando a gente prescreve um exercício, a gente tem que entender qual é o objetivo. O que a gente quer alcançar com aquilo ali? Aquilo ali é um exercício. Tudo bem. Passada lateral, passada frontal com miniband. Pode ser, pode Isso aí, fazer. passada lateral, mas é para ganhar mais. Ai, Jesus. Ganha mais agilidade nesse se enquadra nesse última questão que a gente está colocando. Esse exercício a gente poderia fazer até antes, entendeu? Poderia fazer até antes. A gente está falando de pliometria, né? Treinos de salto. Então, iniciar do step para a caixa. Salto em caixa de areia, como falaram aí. E progredir para... O que esse paciente faz? Qual atividade que ele executa? Jogador de vôlei, amador? Treino do gestual desportivo? Então, o treino gestual desportivo, a gente pode simular com o paciente no próprio consultório mesmo. Pedir para ele saltar, absorver a carga, né? Pede para ele alcançar em algum ponto, seja no espaldar, ou seja numa bola, seja em algum lugar, né? Para ele começar a ter mais segurança para a realização das atividades dele, para que ele possa voltar com segurança. Então, isso também vai da criatividade, do espaço que a gente tiver, né? Se tiver uma quadra para utilizar, a gente utiliza uma quadra, se não tiver, faz no consultório mesmo, né? Ou então vai para uma área externa, para algum lugar que seja possível, né? Então, o paciente de vôlei, então a gente tem que treinar salto com esse paciente, né? Para que ele se sinta seguro para retornar às suas atividades. O que mais? Tá todo mundo aí? O que mais que vocês acrescentariam aqui? Se é que vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Conseguiram acompanhar?
uma coisa que é importantíssimo é cronologia das coisas. E não jogar exercício não é um caminho interessante. Existe uma gama infinita de possibilidades de exercício. Tá? Existe uma gama infinita. O que é importante é a gente ter um raciocínio em relação à progressão, à cronologia da coisa. Eu não vou começar com o paciente a fazer um treino proprioceptivo com apoio unipodal com salto. Né? Um cara que estou recuperando ainda a segurança, principalmente, desse paciente, a resposta neuromuscular. Né? Então, eu tenho que progredir de apoio bipodal para apoio unipodal. Eu tenho que primeiro iniciar um trabalho de fortalecimento, de descarga de peso, para depois descarregar o peso, mudar a direção, para depois descarregar o peso num membro só e mudar a direção, para depois descarregar o peso e fazer exercício num membro só e fazer descarga de peso em um membro só. A progressão ela é importante. A cronologia que a gente vai implementar no tratamento é fundamental. Tá? Então, de um exercício ativo livre para um exercício resistido, né? Com repetições, com número de repetições elevado para um número de repetições menor, mas evoluindo a carga, né? Então aumentando a carga, aumentando a intensidade e diminuindo o volume, né? Então essa ideia ela é importante. Quando a gente quer ganhar força, a gente tem que diminuir o volume e aumentar a intensidade. Então a gente coloca mais carga, diminui o volume, diminui o número de repetições. Né? Assim como para os treinos sensório-motores. Do treino estático bipodal para um treino estático unipodal. Né? Num treino estático bipodal com estímulo externo, com desequilíbrio, com a retirada do estímulo visual, por exemplo, né? Com dupla tarefa, né? O paciente fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Tá se equilibrando e ter que jogar uma bola, pegar uma bola, ou responder, enfim, ou fazer um outro exercício de membro superior, né? Ou o próprio terapeuta gerar um desequilíbrio. E daí a gente passar para o exercício unipodal e evoluir da mesma forma, né? E aí colocar circuitos sem mudança de direção, para depois mudar de direção, para treinar agilidade posteriormente. Né? A gente coloca lá caneleiras ou cones coloridos, e instrui o paciente azul, verde, e o paciente vai correr para o cone que você fala a cor. Né? Isso é treino de agilidade. Eu não posso fazer um treino de agilidade se eu nem fiz um treino de mudança de direção ainda. Né? Então, é uma cronologia, uma progressão, né? Do mais tranquilo para o mais complexo. Né? Primeiro tem que restabelecer a amplitude de movimento para depois colocar a resistência. Né? Primeiro tem que melhorar o quadro doloroso, primeira coisa, melhorar o quadro doloroso do paciente. Né? Deambular com segurança. Para daí a gente colocar carga, colocar exercícios proprioceptivos. Né? Beleza, pessoal? Vocês acrescentariam mais alguma coisa? Então faz. Eu vou sair agora que vai começar a prova de CTI, tá bom? Tranquilo, beleza. Boa prova aí. Então faz analgesia, redução de edema, descarga de peso parcial e precoce. Isso é fundamental para uma boa progressão no nosso tratamento. Quanto mais precoce, melhor. Obviamente respeitando o paciente. Melhora da DM, de alguma forma. Né? Então a gente não vai colocar tanta ênfase nas mobilizações mais intensas, né? Mas a gente já vai mobilizar ativamente, por exemplo, ativo livre, né? Mobilização passiva leve, né? Grau 1, grau 2, ativo assistido, né? Aquelas técnicas de mobilização lá de Mulligan, se possível for, né? Liberação miofascial vai auxiliar também na melhora da amplitude de movimento, vai melhorar a dor também, né? Para diminuir o quadro doloroso, gerar analgesia. A gente vai utilizar do gelo, por exemplo, compressão e elevação para poder diminuir o edema, né? Redução do edema.
Descarga de peso com auxílio de muleta ou do terapeuta, também para auxiliar nessa descarga de peso precoce, melhorar a ADM, reduzir edema. Para uma segunda fase, a gente já implementar, já começar com exercícios resistidos, né? Fortalecimento muscular do tornozelo, manter a cinésio ativa da musculatura adjacente, que eu não coloquei aqui em cima, mas que a gente já pode iniciar logo no início, né? na primeira semana. Então, melhora da DM, então continuar com as mobilizações articulares para recuperar completamente essa amplitude de movimento. Treino sensório-motor, começar a dar estímulo, né? Sensório-motor, de resposta neuromuscular, né? Isso vai auxiliar precocemente, a gente já está tratando disso, né? A gente já está descarregando o peso, a gente já está iniciando um treino sensório-motor, né? Um treino proprioceptivo, de resposta, de posicionamento articular, de resposta neuromuscular, né? Então, para isso, a gente vai utilizar de fortalecimento com elástico, né? Os músculos inversores, eversores, dorsiflexores, plantiflexão. A gente pode fazer plantiflexão no solo também, né? A gente pode começar com isometria, né? Sem movimento articular, mas com resistência, né? Com estímulo muscular, e evoluir para exercícios isotônicos, né? Com uma fase excêntrica, com ênfase na fase excêntrica, no retorno do movimento. Tá? Mobilização articular já com uma ênfase maior de ganho de amplitude de movimento, né? Grau 3 e grau 4, né? Aquela mobilização de posteriorização do talos, mobilização antero-posterior, póstero-anterior, né? Mobilização articular da articulação do tornozelo, né? Iniciar apoio bipodal, e aí vocês falaram de colchonete, bozu, balancinho, tábua de equilíbrio, e aí possivelmente numa fase final aí, e começando a evoluir para passar para a fase 3 de apoio unipodal, né? Então, aqui nos exercícios sensório-motores ou proprioceptivos, a gente também falou que a gente pode utilizar de desequilíbrio externo, de tirar o feedback visual, né? A gente pode propor dupla tarefa, jogar bola, fazer exercício de membro superior, né? Se equilibrando ali no colchonete, no bozu, na tábua de equilíbrio, né? Gerar um pouco mais de dificuldade. O objetivo nessa terceira fase é otimizar a força e restabelecer a funcionalidade. E retorno à atividade, né? Retorno às atividades físicas e esportivas. Então, uma ênfase maior, o incremento da carga dos exercícios de fortalecimento da musculatura de tornozelo e de áreas adjacentes, né? Treino proprioceptivo com uma ênfase unipodal, né? Então, no estático, a gente pode utilizar da mesma forma o balancinho, bozu, giroplano, disco de equilíbrio, cama elástica, né? Tem vários outros implementos aí que a gente pode utilizar. Dinâmico, a gente pode utilizar de circuito em 8, né? Deslocamento antero-posterior, em zigue-zague, evoluir para treino pliométrico, né? Apoio bipodal, evoluir para unipodal, né? Pode começar do step, depois evoluir para uma caixa. Salto em caixa de areia, né? Que é um ambiente instável também, a caixa de areia. Aqui em cima, no dinâmico, a gente pode colocar treino de agilidade. E assim sucessivamente, até progredir para o treino do gestual desportivo desse paciente. Tá? Tudo bem? Deu para acompanhar, pessoal? Cara, olhando o paciente, atendendo o paciente, tendo isso na tua mão e você evoluindo, isso entra na cabeça com uma facilidade maior, eu concordo plenamente. A gente tem que imaginar o paciente. Mas o que eu quero passar para vocês é essa cronologia, essa ideia de cronologia, de complexidade de tarefas, né? Isso é fundamental que a gente respeite, tá? Isso de uma forma geral, né? Cada paciente, lá quando a gente falou de artroplastia, tem alguns parâmetros que a gente tem que seguir também, né? De fortalecimento muscular,
de amplitude de movimento, né? A gente vai respeitando isso, mas a progressão de dificuldade, de incremento de carga, de ganho de amplitude de movimento, isso é uma coisa progressiva, né? Ok? Dúvidas, questões? Thiago. Realmente, essa questão, igual você falou aí da cronologia, eu tenho uma dificuldade em relação a isso, mas acredito eu que realmente, igual você falou aí, quando começar mesmo os estágios, né, e vendo, aí você acaba conseguindo desenvolver um pouco melhor, né, do que... Com certeza. Com certeza. É o Evandro que está falando. É isso? Eu mesmo, isso mesmo. Então, isso realmente. Mas a gente está passando como a Flávia falou, assim, tem alguns lugares que estão atendendo. Aqui perto de casa eu vi tem uma clínica aqui que atende, clínica de plano de saúde, né? Eles estão funcionando, porque como é uma clínica que atende também, tem serviço médico e de nutrição, enfim, eles estão abrindo, está funcionando, né? Mas não é todo lugar. E lá na faculdade tem essa questão de ser a clínica ser dentro da universidade. A universidade não está ainda autorizada a ser aberta, né? Entendeu? Mas realmente a prática ela sedimenta esse conhecimento, né? Tanto para vocês quanto para mim. Às vezes uma situação que eu posso estar estudando, mas que não estou praticando, fica fica mais difícil da coisa entrar, né? A gente vai estudando, vai lendo mais, vai entendendo, vai vendo vídeo, vai acompanhando, isso vai sedimentando um pouco mais. Pessoal, eu queria que vocês aparecessem aí, quem puder. Quem tiver com o cabelo penteado, enfim. Mas eu gostaria que vocês aparecessem, que eu quero tirar uma foto aí de nós. Sei que alguns alunos já foram embora. Pode ser? É pedir muito? As mulheres demoram mais porque tem que ajeitar o cabelo, tem que passar uma maquiagem, tem que, né? Quem não aparecer Dá porque não, não tá aí, né? professor. Quarentena não dá mais, não. Ninguém mais passa maquiagem na quarentena, Eu tô professor. aqui sim, mas tem condição de aparecer. É o quê? O tamanho da olheira não tá dando, não. Eu tô presente, eu só não tenho condição de aparecer, não. Ih, Tô com o cabelo todo pro alto, tô de tá. pijama. Bota sua carinha assim, ó. Já Bota não sua dá nenhum carinha assim. problema, Isa. Aí, a tua parceira aí, ó. Saudade, saudade. Né? Brunão, cadê o Bruno? Alderson tá quieto aí. Alderson tá fazendo outra coisa. Patrícia tá de ninja. Patrícia tá de ninja. Fala aí, Brunão. Isabela tá despenteada, Isabela. Não, tudo bem. Então, pessoal, eu vou averiguar em relação eu vou averiguar em relação a essa questão de até quando a gente vai, tá? E passo para vocês. Vou ver se eu vejo isso com a Flávia hoje ainda. E aí eu passo para vocês o mais breve possível, tá? Para que vocês possam se organizar aí, tá? Pô, tá tranquilo, Isabela? E aí, a filhota aí, ó. Show de bola. Isso aí. Então, todo mundo dando um sorrisinho aí, que eu vou tirar uma foto. A Ninja Patrícia. Aí, mantém por 10 segundos. Aí, legal.
Obrigado, pessoal, pela paciência de vocês aí, tá? Pelo acompanhamento. Ininterrupto aí, pessoal que acompanhou aí, outras pessoas não puderam acompanhar todos os dias, mas a grande maioria, como eu falei lá no início da nossa conversa, essa situação ela fez uma seleção natural, né? Nem todo mundo pôde acompanhar, cada um tem as suas, enfim, peculiaridades aí, né? Tem gente que está trabalhando ainda, mas não é só isso, né? Algumas tarefas foram passadas, né? Nem todo mundo realizou, mas tudo bem. Uma boa noite, que eu tinha para passar para vocês era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato, tá? Eu vou tentar corrigir até o final da semana o que vocês enviaram para mim, tá? Tentar pontuar ali, mas hoje já deu para ver mais ou menos qual é a ideia, né? Mas eu vou tentar pontuar o que vocês fizeram. Mas de qualquer forma, tá, essa aula ela tá gravada, se vocês quiserem acompanhar, e eu vou tentar enviar para vocês, eu vou enviar para vocês uma proposta apenas, aquilo ali não, isso não é uma coisa fixa, né? Mas uma proposta, uma ideia de como a gente organiza cronologicamente aí o tratamento, tá? Beleza? Valeu, pessoal. Eu vou finalizando aqui, tá? E eu vou colocar lá na página lá, tá bom? Boa noite para vocês, tudo de bom? Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, tchau. professor.